Matutos! Olá! Mais um episódio do podcast Conversas Matutas no ar. Eu sou a Bruna Takamoto. Eu sou o Felipe Boldo. E hoje nós estamos aqui para falar sobre crenças. O episódio de hoje não tem roteiro, né, Felipe? Foi sem roteiro, a gente teve um imprevisto. A gente tinha um convidado para falar de um tema interessantíssimo para vocês. Mas esse convidado não estava muito bem hoje e precisou remarcar para o próximo podcast. Então, mês que vem teremos ele. Teremos. E aí, como a gente foi avisado de última hora e a gente não queria falhar com vocês, a gente resolveu falar sobre um assunto que, de certa forma, passa pela minha profissão e pela minha vida e que também, com certeza, passa pela profissão da Bruna e pela vida dela. Sim. E aí, assim, a gente vai entrar em vários tópicos, podemos dizer assim, vários temas dentro do que a gente considera, né, por crenças, do que a gente entende por crenças. Então, Felipe, começa falando você. Joga a bomba pra mim, né? Sim. Ai, gente do céu, sem roteiro nenhum, hein? Sem por roteiro favor, nenhum. Hein, compartilhem esse podcast depois. Com essa propaganda que a gente tá fazendo da gente. Vamos lá. Então, Bruna, crença, pra mim, tem vários sentidos, né? Mas eu vou tentar me apegar aqui ao sentido... Não sei se é o sentido psicológico da coisa. Porque, por exemplo, como terapeuta, às vezes eu falo de crença para alguns clientes. E não como uma forma... Não como se essa palavra existisse na literatura científica da psicologia, por exemplo. Então, eu acho difícil existir uma abordagem que coloca, existe crença, que é um conceito bem formulado, bem avaliado. O que é mais próximo, para mim, na minha abordagem psicológica, é comportamentos governados por regra, né? Só que é um puta de um nome, é quase um xingamento, né? E não dá pra eu ficar falando toda hora isso pras pessoas, porque elas não vão entender, né? É um nome muito técnico. Então, o que eu entendo por crença? Eu entendo por crença tudo aquilo que a gente faz seguindo uma regra que está especificando qual vai ser uma consequência. Por exemplo, Bruna, se você dirigir por essa rua, você vai cair num penhasco. Você não precisa cair no penhasco para ver se eu estava certo. Ou seja, você não precisou cair no penhasco para evitar cair no penhasco. Você ouviu um conselho meu, digamos assim, e aí você decidiu seguir esse conselho e não caiu no penhasco. Você não precisou viver. Se eu falar assim para uma criança, não coloque o dedo na tomada porque senão vai fazer dodói. E se essa criança seguir o meu conselho, ela adquiriu uma crença. Aquele objeto ali, ele causa dodói. Então, logo, não vou enfiar meu dedo no buraco da tomada, né? Ela não precisou sentir o choque para poder entender que aquilo lá causa dodói. Foi uma crença que foi passada para ela. Ou seja, a gente acreditou em você, na sua palavra, né? Acreditaram na minha palavra. E é muito interessante como realmente, eu nunca tinha pensado por esse lado, mas como realmente a gente tem crenças, então desde quando somos crianças, né? Antes mesmo da gente aprender a falar, talvez. Uhum. Exatamente. Né? Em muitos dos casos, por exemplo, eu nunca sofri um acidente de carro, né? Eu nunca bati o meu carro. E como que eu nunca bati o meu carro? Por regras, né? Eu fui aprendendo regras e eu fui aprendendo coisas que se eu fizer ou que se eu não fizer, pode ser que eu morra, por exemplo. Então eu não preciso experimentar todas essas coisas para que eu saiba o que eu não posso e o que eu posso fazer. Então eu vejo crença nesse sentido. E aí tem os desdobramentos disso. Tem crenças que fazem muito sentido. Por exemplo, essa crença de que se eu enfiar o dedo dentro da tomada eu vou levar um choque, faz muito sentido. Que se eu enfiar eu vou levar mesmo. E aí, né? Realmente. Agora tem as crenças que não fazem sentido. Ou que não são tão efetivas assim pra minha vida. O que eu acho, assim, ouvindo você comentar, né, Felipe, é que é impossível a gente não falar sobre o momento em que estamos vivendo quando você cita a ciência, por exemplo. Então, quando você comentou sobre a ciência, logo me vem
a pandemia e campanha de vacinação e a importância da pesquisa, da ciência, para a gente conseguir passar por esse momento tão difícil, né, no Brasil, no mundo inteiro. Então, assim, eu acho que, começando, né, a falar um pouco sobre a ciência, a gente tem visto uma valorização, pelo menos na minha bolha social, uma valorização muito grande da ciência. Não que ela já não fosse valorizada, né, mas por conta da pandemia mesmo, do contexto social que a gente está vivendo, a gente tem visto muitos defensores da ciência, e eu me coloco no meio disso, tá? Pra deixar bem claro. Viva a ciência! Você também, né, Felipe? Gente, para quem não tá assistindo o vídeo, vocês tinham que ter visto a cara que eu fiz agora. Mas tá, sim, eu sou talvez eu seja o maior defensor da ciência do Brasil. Tô brincando. Não sou um Mas grande tá ali militante da causa, mas sim, eu defendo a ciência. Então, então, assim, a gente tem visto isso, claro que tem, né, um movimento contrário também ao mesmo tempo, mas é bom a gente focar no que é no positivo, assim, no cenário positivo, que é realmente essa mega valorização da ciência, dos pesquisadores, do avanço de tecnologia, de estudos, enfim. E eu não sei se você quer complementar com alguma coisa, Fê? Não, eu concordo, Bruna, que é uma discussão importante por essa via, né? Porque, em primeiro lugar, eu acho que é importante a gente tomar um cuidado aqui de não desvalorizar outros tipos de conhecimento, que não seja o científico. Então, existem outros tipos de conhecimento que não é o científico, ou seja, que não passaram por um método sistemático para você chegar a uma resposta, responder uma pergunta, mas que são efetivos para algumas pessoas, para algumas comunidades, para um grupo de pessoas. Porém, eu acho que é importante a gente fazer essa discussão justamente no sentido assim, signos, por exemplo. É interessante que a gente acredite em signos. Religião. É interessante que a gente acredite em religião. Ah, por que que psicólogo não pode misturar religião e terapia? Por que que o professor de história não pode misturar religião e história, né? Até mesmo no âmbito político, né? O Estado é Uhum. laico, de acordo com a legislação. Exatamente. Exatamente. O Estado é laico de acordo com a legislação. E tá, então qual que é o critério? Por que que na escola eu devo ensinar a teoria da evolução de Darwin e não o criacionismo, né? Que a gente aprende na igreja. Então por que que eu não posso ter os dois na escola? Então eu acho que é uma discussão importantíssima para isso, principalmente no momento que a gente está vivendo no Brasil, né? Em que, por um lado, eu vejo essa valorização da ciência que a Bruna comentou. Então, vacina, vamos valorizar os cientistas e tudo mais. Só que, por outro lado, no que diz respeito às ciências humanas, né, a estudos do comportamento, por exemplo, a psicologia, a sociologia, a filosofia, que basicamente são transversais a todas essas discussões que a gente fala aqui, essas ciências são muito desvalorizadas ou são vistas com muito maus olhos por algumas pessoas, né? Então, por exemplo, eu vejo sempre a fala do psicólogo, a fala do historiador, a fala do sociólogo sendo questionada, sendo refutada por gente que nunca estudou sobre isso, né? Então, a gente tem aí um exemplo famoso de um filósofo dito filósofo que nunca fez filosofia, né? Dito filósofo, entre aspas. Entre aspas, exatamente. É, Então a gente tem um exemplo claro de um dito filósofo que acredita na Terra plana, né? Ou seja, isso é uma crença. Ele saiu já do planeta para saber se a Terra é plana ou não, né? Então, enfim, tem uma série de coisas que é importante a gente falar sobre isso, porque como que a gente define o que que é uma crença válida para a gente acreditar nela, se pautar nela e seguir ela, e o que que não é uma crença válida. E como ao mesmo tempo a gente não desvaloriza outros tipos de conhecimento.
Então Nossa, é é uma linha complexo. muito tênue, né? É, Assim, exato. eu vou dizer por mim mesma, né? Não posso dizer pela sociedade inteira, nem generalizar, mas eu sou uma pessoa. Na verdade, eu tenho me tornado, né? Porque antigamente eu não era assim, não. Mas eu tenho me tornado uma pessoa cada vez mais racional, assim, no sentido de ver pra crer, sabe? Uhum. Então, assim, eu não sei se isso é bom ou não. Tô descobrindo isso aos Uma poucos. pessoa cética. É uma pessoa cética. Uhum. Exatamente, Felipe. Era essa palavra. Tinha Uhum. fugido da minha mente. É exatamente isso. Uma pessoa cética. Uhum. Não me considero uma pessoa cética 100% ainda, porque, né, enfim, eu acho que. Tem muita coisa que eu ainda me apego bastante, visões de mundo e crenças, como o Uhum. nosso próprio podcast já diz, o nome do episódio. Mas eu sou uma pessoa muito cética em comparação a alguns anos, por exemplo. Tipo, a Bruna Uhum. de 15 anos e de 25. Vou fazer 25 em agosto. Meu Deus do céu, que bad. Mas tudo bem. Que bad, Então, Bruna. assim. Tem 25. Ai, Como Felipe, assim? desculpa, mas assim, 25. Ah, que velha. Idosa. Não, mas é que bate um desespero, né, Uhum. gente? Mas tudo Uhum. bem, ótimo, flor da idade. Sim. De qualquer forma, assim, em relação a essa questão de crenças, eu me vejo, né? Porque quando a gente fala sobre signos, religião, e enfim, tudo que envolve essa parte de crenças, eu não me vejo tão apegada, sabe? Uhum. A isso. E tá tudo bem também, né? Porque a sociedade é plural. Uhum. Mas, assim, me usando como exemplo para essa discussão, eu entendo e acho que eu tenho essa minha posição, minhas opiniões por conta disso, sabe? Tipo, enfim, do meu ceticismo que cresce a cada ano. E eu acho, Bruna, que você tá falando de um lugar completamente enviesado, né? E isso não é ruim, tá? Vamos esclarecer esse ponto. Mas você tá falando de um lugar completamente enviesado porque você é uma pessoa terapeutizada, digamos. Isso é verdade? E o que a terapia faz é racionalizar ao máximo tudo que a gente pode, né? É ensinar você a olhar para a realidade sem fugir da realidade, mas descreva a realidade, não fuja da realidade, né? E isso é uma visão científica, né? Uma coisa que eu falo para os meus clientes, para os meus clientes não, mas uma coisa que eu cheguei à conclusão há um tempo atrás. Você olhar para o seu sentimento, um sentimento de medo, de ansiedade, e não fugir dele e tentar descrever ele, tentar olhar pra ele, tentar olhar o que que ele quer te dizer, sem tentar, sei lá, fugir dele bebendo ou alguma coisa, é uma visão completamente científica. Porque o cientista, o que que ele vai fazer? Ele vai olhar pro mundo e ele vai falar, tá, o que que o mundo tá me dizendo com isso aqui? E aí ele vai investigar, né? Então, como que a gente descobre como que funcionam os mecanismos lá da chuva? Não sei explicar nada disso, tá? Mas como que a gente descobre isso? A gente olha para o mundo, a gente faz anotações, a gente vai entendendo como que são esses processos. A gente não inventa nada, né? A gente pode até Sim. fazer algumas hipóteses, né? Mas com muitas ressalvas, hipóteses. Mas ninguém inventa nada, né? Tudo vem a partir de análises, estudos, né? Tem todo o embasamento. Exatamente, exatamente. E aí, por exemplo, as pessoas criticam muito o darwinismo, porque falam, mas o darwinismo é uma teoria, ele não está comprovado. E aí, existem dois conceitos de teoria, né? Existe a teoria que é, Bruna, peraí, eu tô aqui fazendo uma teoria que é o que eu acho sobre alguma coisa. O darwinismo não é isso. O darwinismo, ele foi uma série de estudos que o Darwin fez, que ele foi encontrando evidências da evolução, e aí ele foi formando uma teoria com base nas evidências. O que que é essa teoria? É como se fosse um conjunto de regras, um conjunto de crenças com base nessas evidências. E ele foi encontrando algum padrão, né? Ele foi encontrando padrões e ele foi sistematizando isso no livro dele. Olha, aconteceu isso aqui, isso aqui, isso aqui, o outro, com base Uhum. nessas informações aqui, né? É uma teoria, por quê? Porque é um conjunto de informações que ele foi reunindo para explicar um fenômeno que não é imediato. Por exemplo,
Enquanto a gente está conversando aqui, a gente não está evoluindo, por exemplo. O nosso nariz não está evoluindo para respirar melhor. Isso é uma coisa que Sim. acontece em milhares e milhares de anos, né? Então não é uma coisa que a gente vê do nada. Mas a gente teve Uhum. então que fazer uma teoria para explicar isso. Significa que não é científico? Não, né? Existem teorias científicas, existem teorias que não são científicas. Então eu acho importante fazer esse esclarecimento, porque algumas teorias que a gente vai comentar aqui, por exemplo, signos, nem sei se dá para chamar de teoria, não são ciência, né? Importante frisar isso. Seguindo essa linha de raciocínio sua, Fê, a gente entra, por exemplo, vamos começar então comentando um pouco, né, sobre essas crenças aí. A astrologia, a questão dos signos é algo que eu vejo muito em alta. Tipo, eu nunca vi algo parecido com o que estamos vivendo, de verdade. Tudo é signo. E signo, assim, chega a ser muito importante mesmo para algumas pessoas. E tudo bem, né? A gente não tá aqui para julgar as pessoas que acreditam, que não acreditam, enfim. Uhum. Mas eu tenho uma história muito interessante para compartilhar, que pode servir como momento de descontração aqui do nosso episódio. Que, assim, esses tempos atrás, eu publiquei uns prints no meu Instagram, né? Eu produzo conteúdos lá no meu Instagram. E eu publiquei uns prints de algumas conversas que eu demoro, às vezes, para responder, né? Os meus amigos, as pessoas com quem eu falo no WhatsApp. Então, eu tirei vários prints lá, falando que, eu demoro... desculpa a demora para responder, não sei o quê. Voltei, tipo, depois de 1000 anos. Aí eu publiquei alguns desses prints nos stories e uma menina respondeu: Bruna, qual é o seu signo? Aí, tipo, pra mim, né, eu não entendi o que o cu tinha a ver com a calça, mas tudo bem. Aí eu respondi, leão. Aí ela me respondeu, nossa, eu não sabia Nossa, eu não sabia que pessoas de leão demoravam pra responder no WhatsApp. Porque É tem, né, o verdade, manual do leão, né? tem. E aí eu comentei com ela, falei assim, eu acho que é porque o meu ascendente é cansaço. Adorei. Porque assim, eu de verdade, eu até gosto, assim, sabe, de entrar nessas brincadeiras de signos. Eu não sou uma pessoa que acredito 100%, mas eu gosto dessas brincadeiras, né? Eu e o Felipe somos do mesmo signo, tá, gente? Nós somos Dois leoninos. leoninos. E vamos dizer, Bruna, que tem tudo a ver, porque olha você aqui fazendo podcast, se colocando a cara a tapa pra aparecer nas redes sociais, então é leonino que gosta de aparecer, né? Nos expondo, né? Toda essa exposição. Exato, exato. Os dois gostam de se arrumar, né? Então, Verdade, é, super vaidosos. Então é, é isso, exato. gente. Nós somos leoninos mesmo. Eu Encerramos o inclusive, podcast dizendo que signos valem sim. Tô brincando. eu, inclusive, tenho uma tatuagem de leoa aqui no braço por conta do meu signo. Mas é aquilo. É que uma vez eu respondi no story, a menina rachou de dar risada. Mas eu falei que eu não gosto muito de signos, mas eu gosto do meu signo. Olha Eu as acho que isso é muito incoerências aqui. Que a gente vai sair flopadíssimo desse podcast depois. Não faz sentido nenhum. Tô né? brincando. Pois é. Mas assim, é isso, sabe? Eu gosto dessas brincadeiras que envolvem os signos e tal. Só que nesse caso da menina ter me falado que pessoas de leão não demoram pra responder no WhatsApp, pra mim passou um pouco do limite, sabe? Exato. Não, Bruno, chegou num nível assim que é real. As pessoas deixam de sair com outras pessoas porque elas são de signos que ela viu em algum lugar que não dá certo, né? Ela viu. Nossa, será que isso dá certo, Felipe? Eu vou começar a pedir mapa astral antes das A pessoas. Bruna atirando pra todos os lados, né? Não, eu tô brincando, gente. Mas Quem sabe, sério Bruna, faz mesmo? o teste. Daí você conta pra gente no próximo podcast. Aguardem, Aguardem. gente. Mas É, sério que tem mesmo pessoas que deixam de sair? não, isso realmente acontece, né? De você evitar se relacionar com pessoas que são de um signo específico lá que você não concorda ou que você não gosta.
Enfim, então igual a Bruna falou, né? Ela gosta de brincar com signos e eu também. Eu gosto de brincar com signos, né? Eu até assisto um canal que não sei se os matutos vão conhecer, que é Deboche Astral no YouTube, que é com o Vitor de Castro. Não sei se você conhece, A Bruna. Marcela, sua noiva, Hum, a Marcela uma vez me indicou no direct do Insta, mas eu não assisti ainda. não assistiu? Ai, tá vendo, amor? Como a Bruna dá atenção para o que você fala? Marcela, eu vou É. assistir. Tô brincando. Ah. Então, esse é um canal de piada. A única informação sobre signo que eu tenho é desse canal, porque o cara é muito engraçado. Eu já assisti a ele porque ele faz alguns vídeos pro Quebrando o Tabu. Já gostava, por ser ele, eu comecei a assistir o canal dele de signos. Ele faz muita piada, assim, com signos, né? E daí eu e a Marcela, no caso, quando a gente vai assistir juntos, a gente fica se zoando. A gente fica. A Marcela é câncer, no caso, eu falo, nossa, é muito você, amor, realmente. E daí, quando é algumas coisas de leão, ela fala que realmente é muito eu. É, enfim, só que se você parar pra pensar, todas as coisas de todos os signos têm alguma coisa que combina comigo, né? Ah, É, sim, é, completamente. Quando eu converso com os meus amigos sobre signos, o meu lado racional tende a lembrar disso, sabe, Fê, que você colocou. No sentido de que se eu olhar o horóscopo, por exemplo, eu tenho características de todos os signos, né? uhum, Menos ou mais, enfim. Igual taurinos, que tem esse estereótipo, né, de comer muito, muito, uhum. muito. Eu É, sou um taurino na vida, né? Então, sabe, eu não me encaixo, mas eu conheço pessoas que comem muito e que não são taurinas. Ou que, né, enfim, tem uma fome excessiva, que seja. Exato. E aí eu não sou aquele chato estilo Felipe Neto, né? Que, nossa, ele milita contra os signos e daí ele fica desvalorizando os canais do YouTube que falam sobre signo e, né? Eu acho que as críticas dele têm validade até certo ponto, mas eu não sou aquela pessoa chata que vai, eu não falo sobre signos, né? Não brinco com isso. Não, eu tenho clareza que eu não acredito em signos, mas eu também não acredito em Harry Potter. E quando eu tô lendo, eu gosto de acreditar na história. Enquanto eu tô lendo, É muito isso. né? E aquelas começam a chorar, né, no É. episódio. Exato, né? Mas Quando... tipo, a minha cartinha de Hogwarts. Tô esperando até hoje, Felipe. Mas eu sou uma pessoa Exato. cética. Exato, né, gente? Acreditem na Bruna, ela tá tentando se provar aqui. Tá, enfim. Então é exatamente isso, né? Eu não acredito que o mundo do Harry Potter exista, mas enquanto eu tô lendo, eu acho, nossa, eu entro naquele mundo e eu gosto de fazer esse movimento, né, nos livros que eu leio, por exemplo. Eu acho interessante que a gente faça isso, por exemplo, no signo, pra brincar, né? Pra, com o objetivo unicamente de entretenimento. E é nesse ponto que eu acho, né? É importante a gente esclarecer o objetivo. Você tá falando de signo com o objetivo de quê? De tratar uma pessoa psicologicamente, de ajudar ela a mudar de vida com base no signo, aí eu já acho que Já é outra começa a história. questionar, né? Eu já começo a questionar. Então, eu acho importante que seja questionado sim, por mais que isso afete algumas pessoas que trabalham com isso de uma maneira séria, mas eu acho importante questionar, né? Porque, por exemplo, você não fala para uma pessoa que tá com câncer e num curandeiro, né? Você fala para ela ir ao médico. Agora, você fala para uma pessoa que tá com um problema psicológico, aí numa pessoa que faz cirurgia espiritual, por exemplo. Ou para numa pessoa que que trabalha com signos. Ou envolve constelação familiar, né? Ou seja, são coisas que não são comprovadas cientificamente. E aí você tá tratando alguém com algo que você acha que dá certo, digamos, que tem uma ou outra pessoa ali que falou, ah, deu certo pra mim, né? E você tá difundindo isso como se desse certo pra todas as pessoas. Então, por exemplo, pra mim, o signo, ele é uma crença que não faz sentido
se você usar com o objetivo de tratar pessoas, né? E de se relacionar com pessoas. Eu acho que é muito importante ter essa consciência e responsabilidade, né, sobre as nossas crenças, sobre as nossas atitudes, enfim. Até mesmo isso me lembrou, Fê, de uma época em que, em 2018, que você vai lembrar com certeza, que foi a pior época. Eu tô rindo aqui, mas é porque passou, né? Mas é porque me vieram também outras lembranças. Mas foi a pior época da minha ansiedade, em que ficou, assim, tudo muito tenso, que eu tava passando por um término de relacionamento, enfim, que, né, foi a primeira vez lá em que a gente deu um tempo ali. Enfim, não vem ao caso entrar em detalhes, mas foi uma época de que a minha ansiedade, assim, extrapolou todos os limites, né? E conversando com a minha psicóloga, ela achou importante eu buscar alguma forma, algum tratamento, entre aspas, além da terapia, que eu já fazia, né, alguns meses e tal. E ela sugeriu eu ir atrás de uma psiquiatra, mas como daí isso foi uma análise minha, tá? Não foi minha psicóloga que colocou isso pra mim. Mas como eu não queria entrar com medicação naquele momento, porque eu achei que pudesse melhorar já nos próximos meses, falei, vou tomar o quê? Floral. E aí eu lembro, Felipe, que eu fui, comprei floral e tal, mesmo sendo cética, tá? E era muito engraçado, assim, aí por isso que eu tava dando risada. Porque eu comprei o floral e eu tomava, e o meu pai perguntava, né, como que eu tava, se eu tava melhor. Aí eu, ai, pai, sei lá, isso aqui, não sei, isso aqui eu acho que, né, não é um remédio. Aí meu pai, mas você tem que tomar acreditando que vai melhorar, porque é psicológico. Aí eu, se é psicológico, então não vai adiantar. Parece que Sabe? porque é psicológico não existe, então você tem que acreditar. É muito louco, né? Como as pessoas colocam fé no psicológico, mas ao mesmo tempo desvalorizam o psicológico, né? Exatamente. É. E é muito isso, sabe? E assim, foi um momento ali que eu tomei floral e tal. Eu melhorei, mas eu acho que por outros motivos, sabe? Tipo, de realmente terapia ali, de entender melhor e de resolver a situação que tava me deixando ansiosa. Então, assim, foi uma experiência, tipo, é isso. E por eu ser cética, assim, foi mais complicado ainda, porque eu não tinha essa crença, né? E até entra um pouco no efeito placebo, né? Enfim, Uhum. outras questões. Mas eu quis só compartilhar aí essa experiência meio doida, porque o floral não é comprovado cientificamente, né? Uhum. Que é um tratamento eficaz para ansiedade, depressão e tal. Pra você ver como a gente tem que falar muito sobre isso, Bruna, porque isso que você falou acontece muito, né? Então, por exemplo, eu já atendi uma pessoa que nunca, que se considerava ateia, né? Mas ela não conseguia colocar coisas em cima da Bíblia. Ela tá arrumando a casa, por exemplo, e aí, tô arrumando a casa aqui, uma casa de uma outra pessoa, por exemplo, e aí tem uma Bíblia aqui. Vou colocar as coisas aqui uma em cima da outra só para organizar. Não conseguia colocar coisas em cima da Bíblia. Ela sentia que ela estava infringindo uma lei. O que é isso? É uma crença. É uma crença que hoje para ela não fazia mais sentido, mas ao mesmo tempo existia essa crença de que não posso colocar coisas em cima da Bíblia porque eu estou desrespeitando, tal. Ou, por exemplo, por que que a gente não dá a bandeira do Brasil pro cachorro dormir, né? É verdade. Isso é uma Boa. crença, né? É um símbolo, na verdade, tem todo um simbolismo por trás disso. É, Bolsonaro. Bolsonaro. A Aí eu gente vou deixar a estragou. Violeta dormir em cima, então. Se representar o Bolsonaro, pode até usar de jornal pro cachorro, né? Pra ele. Enfim, Aí não tem problema. daí não. Percebe como é muito forte na nossa. Na cultura, em geral, em todas as culturas humanas, crenças são algo muito forte nas pessoas, né? E eu acho que é muito legal a gente ter esse movimento de questionar algumas crenças. Porque se a crença existe, tem uma história por trás, né? É até uma coisa que eu gosto de levar para mim. Então, tem dois exemplos que eu quero dar sobre isso. Por exemplo, a crença da virgindade da mulher, né? Por que que ela existe? A crença de que a mulher tem que casar virgem. Por que que ela existe?
A mulher tem que casar virgem porque Deus quis assim, ou porque ela tem que se preservar, né? Porque tem uma série de mitos relacionados a isso. E aí o que, né, alguns historiadores colocam, pelo menos o que eu já ouvi falar em algumas palestras, em algumas aulas de psicologia, nunca li sistematicamente sobre isso, mas eu acho que é muito interessante a gente pensar nesse movimento histórico, é que vamos pensar em comunidades que estavam começando a se formar, né? E daí alguns homens, talvez pela força física, digamos, eles começaram a tomar posses de algumas terras. A maneira que eles encontraram de garantir que eles passariam essas terras para os filhos dele, né, porque eles não poderiam perder aquele poder, a maneira que eles encontraram de garantir isso era pela virgindade da mulher. Como que eu garanto que o filho é meu? Pela virgindade da mulher, né? Por isso que o primogênito, por exemplo, era o filho que herdava o reinado, né? Nas coroas aí, até o rei da Inglaterra, eu acho que funciona assim. Daí, se por um acaso acontecer alguma coisa com o mais velho, vai o segundo. Mas é por isso que o primogênito ele recebia mais posses, né, do que os outros filhos. Então, foi uma crença que foi estabelecida lá atrás, que por mais que seja uma crença preconceituosa e violenta com a mulher, naquele momento ela fazia sentido, né? Ela fazia sentido porque você garantia uma organização social ali. Hoje em dia, por que que a gente pede que a mulher seja virgem no casamento? Por causa do machismo enraizado na sociedade. E tudo que envolve isso, né? Exato. Da mulher ter que ser santa, servir o homem, enfim. Enquanto o cara, tudo bem ele casar tendo transado com um monte de gente já antes. Perfeito, né? E a mesma coisa vale para a homossexualidade, né? Então por que que falam, não dá para, porque todo mundo vai querer ser homossexual, né? E daí é, a humanidade vai desaparecer. Essa é uma crença que no passado, vamos pensar em um mundo que não existia saneamento básico. Vamos pensar em um mundo onde as pessoas morriam por uma gripe, né? Por uma gripezinha, né? Vamos pensar que as pessoas morriam por qualquer coisa. Tropeçou, caiu, morreu, porque não tem um remédio para desinflamar um machucado, por exemplo. Naquele momento, se as pessoas não se reproduzissem, realmente, né, elas iam desaparecer. Então a questão ali era a reprodução, né? A gente precisa reproduzir, né, para continuar existindo como sociedade. Só que qual é o sentido disso hoje? Né? Hoje a gente está vivendo uma superpopulação. A gente praticamente deveria, se a gente fosse pensar em praticidade da coisa, a gente deveria praticamente falar assim, por favor, seja homossexual, né? Porque, não é? Porque a gente está É. vivendo uma superpopulação que a gente está esgotando as capacidades do planeta, né? O comportamento, o nosso psicológico, ele é histórico. O que a gente é hoje é histórico, né? Uhum. Por mais que a gente tenha contribuições individuais, né, da minha história de vida individual, eu sou um ser histórico também, de coisas que a gente aprendeu lá atrás. Então é importante a gente entender isso, por mais violento que tenha sido contra homossexuais, por mais violento que tenha sido contra mulheres, pra gente não Exato. repetir esse tipo de coisa. Exatamente. É porque, assim, é algo que eu escuto muito às vezes, Fê, e até por isso que eu quis reforçar, porque às vezes, por exemplo, quando eu trago nos meus conteúdos sobre as repressões do governo brasileiro durante a Segunda Guerra Mundial contra os imigrantes descendentes japoneses aqui no Brasil, a galera sempre fala, tipo, mas você tem que entender que naquela época o governo brasileiro tava com medo do Japão e de tudo que... Não, beleza. Não É justifica. compreensível, mas assim, Uhum. não justifica. E nem por isso a gente não tenha que condenar, né, Uhum. essas atitudes. Então, só para reforçar. E até agora você tinha comentado também sobre a questão de respeito, a linha tênue entre. Enfim, respeitar, né? Apesar de não acreditar ou questionar, enfim, sempre com muito cuidado e responsabilidade, a religião também entra muito nesse quesito, né, Fê? Uhum. Porque a gente vê. Hoje em dia a gente tem mais acesso a outras religiões, porque eu
Tirando agora por experiência própria, quando eu era mais nova, eu achava que só existia religião católica e evangélica. Uhum. Só. E assim, hoje eu sou agnóstica, né? A famosa em cima do muro, nem pra lá nem pra cá. Mas eu tento ao máximo ter esse cuidado de respeitar, sabe, a crença do outro, enfim, seja a pessoa religiosa ou não, ateia, agnóstica, porque senão a gente cai muito na questão da intolerância também, né? Uhum. Exatamente. E eu acho, Bruna, que é muito importante isso que você falou. Só esclarecendo um ponto antes, né? Essa questão histórica, ela é muito importante da gente falar sobre ela sem, entendendo que no passado foi uma violência com homossexuais, foi uma violência com os povos amarelos, por exemplo, foi uma violência com a população negra, que foi trazida escravizada para o Brasil. E no caso da população negra ainda, tem algumas pessoas que usam um argumento assim: ai, mas não adianta ficar com esse mimimi porque os próprios negros escravizavam eles mesmos, né? Então, poxa, tá, então você tá minimizando a violência do que foi? Mas é importante a Exato. gente entender que isso acontecia no passado pra gente entender por que que a gente tem hoje tanta desigualdade, por que que a gente precisa de cotas, por exemplo, né? Exato. Então a gente precisa retomar essa história para entender, não para justificar, né, isso. Mas naquela época fazia sentido para aquela população. Hoje em dia a gente vai justificar como? Naquela época tinha uma justificativa que era violenta, que se a gente fosse racionalizar não faria sentido, mas hoje em dia a gente já tem tantas informações. No caso, por exemplo, das pessoas que colocam assim: ah, mas a mulher tem que ganhar menos mesmo porque ela procria, né? Ela tem que cuidar da criança e ela vai ter que parar de trabalhar. Tá, só que hoje a gente tem creche, hoje a gente tem lugares que podem cuidar dos filhos para que a mãe possa se desenvolver profissionalmente. A gente tem possibilidade sim de desenvolver a nossa lei para que tanto o homem quanto a mulher eles sejam responsabilizados igualmente pelo filho. Só que a gente não faz isso por quê? Né? No passado fazia sentido porque se o homem não saísse para caçar, e fosse a mulher, por exemplo, se fosse os dois que saíssem para caçar e abandonasse a criança, ela morria, porque ela precisava ser amamentada, né? Exato. Hoje em dia a criança não morre, a criança é cuidada por creches, ela é criada por outras pessoas, né? Ou seja, a gente tem organizações sociais que permitem a gente a não ficar mais nessa visão de lá de trás. E uma coisa que as pessoas falam assim: ah, então não é natural a gente agir desse jeito. É natural porque o ser humano não existe sem uma cultura. Vai viver na selva, por exemplo, para você ver quanto tempo você vai viver, né? Bem isso. Então, a nossa cultura evolui, da mesma maneira como o nosso corpo evolui ao longo do tempo, né? Hoje em dia, por exemplo, tem pessoas que não têm mais siso. Isso é evolução. Não é uma evolução no sentido de melhoria, mas não existe mais, mudou. Evolução significa apenas mudança, né? Enfim, falei demais, mas só pra gente deixar claro alguns Mas processos aqui. arrasou, tá, É, tá ótimo. É importante salientar isso, todos esses pontos. sim, sim. Voltando ao outro ponto que você falou sobre religião, Bruna, eu acho que você até falou no começo do podcast, né? Ah, eu acredito no pluralismo, né? Ou seja, podem existir várias verdades em uma mesma realidade, né? Você pode interpretar o mundo com a sua verdade. Outras pessoas podem interpretar o mundo com a verdade da religião, desde que ela entenda que a minha verdade científica também é válida. E mais, é, tem gente que é tão madura nesse sentido que é cientista e é religiosa. Como ela concilia isso e como ela Pois separa é. essas duas coisas, isso é um problema dela, mas ela consegue, né? Esse é o problema. Ela que lute. Ela que lute. Mas tem, realmente, é verdade. E nesse sentido, Fê, existe muito um estereótipo de que ciência e religião, né, não se interligam. Enfim, então é quase impossível você ser um cientista e ter uma religião e acreditar numa religião, enfim. E aí, o que eu tô pensando aqui é sobre os motivos, sabe? Porque existe essa imagem, esse estereótipo, sabe? De que os cientistas não têm religião. Eu acho que existe essa imagem, porque muitos cientistas não têm religião realmente.
Sendo bem superficial na minha resposta. É. Porque realmente não é um estereótipo, é uma verdade. Não, eu acho que realmente, né? Agora respondendo um pouco mais aprofundadamente, eu acho que o cientista, ele tem mecanismos de questionar certos tabus e certos dogmas que a igreja não questiona, né? E aí, por exemplo, você chega questionando certas coisas para alguma pessoa super religiosa, e essa pessoa cresceu sendo religiosa, e isso faz muito sentido para ela, e você fala, tá, mas peraí, esse pontinho aqui que não tá fazendo sentido? Você acaba com aquela pessoa, você tira o chão dela, né? Então as pessoas resistem a esse tipo de coisa. E elas vão Entendi. taxar todo mundo que é um cientista puro, né? Uma pessoa que se dedica integralmente à ciência, como uma pessoa que não é tão religiosa assim. Na psicologia, ah, a gente é muito taxado como as pessoas que não acreditam em Deus, né? E a gente é taxado por isso porque a gente questiona coisas que são super explicáveis pelo Deus. São super explicáveis por um divino. Por exemplo, a minha própria pesquisa. Eu pesquiso criatividade no mestrado. E criatividade é uma coisa que várias teorias tentam explicar o que que é, como que acontece a criatividade, qual que é o mecanismo que acontece dentro da sua cabeça que forma a criatividade. E muita gente não consegue explicar, porque é imprevisível. Você não tem como ensinar uma pessoa a ser criativa, por exemplo. Aí, Bruna, faça Uhum. isso e aí você vai fazer um negócio criativo. Porque se eu falar pra você como fazer, o criativo sou eu, não você, né? É verdade, Ou seja, exatamente. criatividade é um negócio imprevisível. E aí, como é que a gente explica um negócio imprevisível? E aí, a maior parte das explicações são místicas, porque é uma pessoa que tem o dom da inspiração, que é inspirada por Deus, que tem um seclar sobrenatural e tal. Ou seja, onde a gente não tem resposta, a gente encaixa um misticismo. A gente encaixa uma teoria não no sentido científico, uma teoria pseudocientífica. A gente encaixa uma hipótese ali de que algo acontece nessa parte da explicação que a gente não conseguiu ver a verdade por trás disso. E a religião, assim, Fê, eu posso dizer também, porque eu já fui muito. Eu não sei se eu já falei isso nesse episódio, gente, eu tô meio preocupada com a minha memória. Mas eu fui muito católica já na minha vida. Fui. Eu e o Felipe, na verdade, né, Fê? Eu e o Felipe, gente, fomos coroinhas de Fomos. igreja. Uhum. Temos fotos disso. Nós fomos coroinhas, nós participamos de grupos de adolescentes ali, né, da igreja católica, crismamos, enfim. Eu ainda fui catequista. Então, assim, eu estive bem envolvida, né, com religião e com a religião católica. Também tive proximidade com a religião espírita, porque eu fui voluntária na mesma época, assim, que eu praticava o catolicismo. Eu era voluntária em uma creche espírita para trabalhar com crianças, né, que eu amava. Quem lembra dessa época? Meu Deus. Então, assim, mas sempre fui muito aberta mesmo a conhecer outras religiões e tal. E o que eu sinto muito é que a religião, como você disse, ela traz muitas respostas para as perguntas que a gente não tem respostas, né? Uhum. Então, eu sempre comento ainda hoje, nessa semana mesmo eu tava conversando com uma colega de trabalho, eu falei pra ela que a religião é muito importante para confortar, né? Não só a religião, na verdade as crenças de maneira geral. Tipo, eu tenho minhas crenças, apesar de ser agnóstica, eu tenho minhas crenças. E, assim, que são as respostas para as perguntas que não têm respostas comprovadas cientificamente, entendeu? Uhum. E isso me conforta muito. E é isso. A gente precisa acreditar em alguma coisa, né? A gente acredita. Então, enfim, eu entendo muito a religião nesse sentido, sabe? De conforto. Sim, sim. E eu parto do princípio, Bruno, de que se eu não consigo comprovar que não existe, quem sou eu para dizer que não existe, né? Porque a ciência não pode afirmar Deus não existe, porque ela nunca conseguiu comprovar isso, né? Exatamente. Do que a ciência pode falar? De coisas que ela estuda, de coisas que ela tá falando. Eu sempre falo, a ciência lida com o mundo natural. Dá para ciência investigar se os anjos existem? Dá, né? Se ela vai conseguir comprovar é outros 500.
né? E aí, se você Exatamente. chegar pra mim, Bruna, eu comprovei que os anjos existem. Então vamos lá, Bruna, vamos pegar o seu método, como que você chegou a essa comprovação. E aí isso vai ser É. aceito por uma comunidade de cientistas, né? Porque não é só você falar que viu, né? Exato, Tipo, igual fantasma. Eu não acredito em fantasma. Já vi? Não, não quero ver também. Mas, exato, assim, sabe? É exatamente isso. Não é só você chegar e falar, ah, eu vi um fantasma, ah, eu vi um anjo, enfim. Né? Tem todo perfeito. um embasamento. Tem todo um método, tem toda uma sistemática por trás, né? Então tá, você acredita que anjos existem e você conseguiu comprovar, me mostra qual foi o método que você chegou para isso. Porque se um princípio muito básico da ciência é a replicação. Se você conseguiu comprovar, eu posso replicar e eu vou chegar aos mesmos resultados, né? Ou seja, você tem aí você tem uma hipótese de que os anjos existem, mas se eu fizer os mesmos processos, se eu experienciar as mesmas coisas que você experienciou, talvez eu chego lá e falo, tá, mas você disse que viu o anjo nesse momento aqui, eu não vi, né? E aí, como que eu comprovo? Né? Então, aí tem uma falha, né? Então não é Exato. bem assim. Não é bem assim. Ah, mas é porque faz parte de outro mundo. Então não é do mundo natural, a ciência não trabalha com isso. A ciência vai trabalhar com o mundo natural. Bom, então já pra finalizar, né, gente, porque esse episódio está bem legal, mas eu acho que já tá bem completo, assim, de informações e de discussões que a gente trouxe pra vocês e pra gente também, né? Só pra finalizar, então, e trazer algumas respostas, tentar concluir com mais clareza pra não ficar nada no ar, eu acho. Aí já é mais a minha opinião, mas eu acho que não tem nenhum problema, ainda bem, né? Imagina eu chegar no final e falar que tem problema. Mas não tem nenhum problema a gente se apegar a essas crenças, sabe? Que nos confortam, que nos fazem como é que nos confortam, que nos fazem bem, enfim, de alguma maneira ou de outra. Mas também é muito importante, e aqui eu tô falando porque sim, eu defendo a ciência, né? Enfim, mas é importante que a gente tenha também esse lado mais plural. Né? Não tem nenhum problema a gente acreditar na ciência e ter religião, uma religião e ser, né, enfim, acreditar em um Deus ou não também, ou acreditar em signos, enfim. Mas é sempre bom ter todos esses cuidados que a gente comentou aqui durante esse episódio. Uhum. É um exercício muito difícil, na verdade, Bruna, fazer isso, porque é um exercício que o psicólogo ele tem que fazer muito. Por exemplo, se chegar alguém aqui que tem um amante, né? Um homem ou uma mulher que tem um amante. Eu vou tratar isso a partir da minha visão de relacionamento. Eu tenho um relacionamento monogâmico com a Marcela, em que traição é uma coisa não perdoável, né? E aí, eu vou tratar isso a partir da minha moralidade? Mas essa pessoa tem um amante. Ela não está pretendendo se desfazer desse amante. Eu consigo tratar essa pessoa e levar ela a ser o mais feliz possível dentro da realidade dela, sem misturar a minha moralidade na vida dela, né? Então, olha só, é uma coisa que os psicólogos fazem o tempo todo, só que quando a gente passa isso para a religião fica mais difícil, né? Como eu vou acreditar na ciência e na religião ao mesmo tempo, sendo que algumas conclusões são incompatíveis, né? E aí é aquela disputa de verdades. Então, quando a gente fala de pluralismo, por exemplo, a gente está falando de várias verdades com V minúsculo existindo em uma mesma realidade. Mas então eu aceito tudo? Daí tem aquele paradoxo da tolerância do Popper, não sei se é assim que fala. Enfim, mas tem aquele paradoxo da tolerância que ele fala assim: a gente deve tolerar todas as verdades, menos aquela que é intolerável, né? Então, por exemplo, uma verdade que não tolera um tipo de existência, eu não devo tolerar. A partir da Boa. minha verdade, né? A partir da minha verdade que é pluralista. Então, Sim. o que que eu vou fazer nesse sentido? Eu vou entrar em embates com verdades que não toleram, que não toleram alguns tipos de existência, né? Eu vou entrar em embate com isso. E aí vai ser aquela luta política, né? Digamos. Por isso que a política é importante, por isso que o diálogo é importante, por isso que a conversa é importante, por isso que o questionamento é importante. Esses embates são importantes. E a gente não deve, a partir da minha perspectiva, a gente não deve tolerar o intolerável.
Por isso que a gente não deve votar em políticos que têm discursos intolerantes, por exemplo, né? Fora Bolsonaro! Porque aqui a gente o que é Mas é. neutro aqui é só shampoo, né, Bruno? A gente Exatamente. é bem Mas enviesado. porque assim, sempre, gente, desde sempre ele se mostrou uma pessoa muito intolerante, né? Então, assim, vai contra todas as minhas verdades, por exemplo. E até por isso que eu nunca votei, nunca vou votar nesse ser. Exatamente. Agora eu vou dar um exemplo, né, sobre isso. Eu tenho a verdade da psicologia, da ciência, que a gente tem que resolver alguns problemas a partir de um determinado caminho e tal. Beleza. Daí, recentemente, a mãe de uma colega minha faleceu de Covid. E aí eu fui no velório e eu encontrei a avó dessa minha colega, né, que era a mãe da pessoa que tinha morrido. E ela tava tão forte, com uma confiança tão grande de que a filha dela estava com Deus, que ela chorava. Mas ela passava por aquilo sem aquilo fazer mal para ela, né? Então a avó dessa minha amiga, ela estava tão forte de que a filha dela estava com Deus, de que a filha dela tinha ido para uma outra realidade, que tinha ido para o paraíso e tudo mais, que ela passou por aquilo sem grandes problemas, sentindo a tristeza, claro, mas sem grandes problemas. E eu fico pensando, se fosse eu, né, que perdesse alguém que é muito importante pra mim, eu tava desmaiado no lugar, né? É. Eu tava sofrendo pra caramba, eu tava sentindo uma dor física, provavelmente, né? E até, Felipe, só fazendo um adendo, até para as pessoas mais religiosas, às vezes numa situação dessa, é muito complicado também, né? Às vezes a Uhum, pessoa não consegue nem se confortar na crença dela, na crença religiosa dela, né? E eu digo isso porque eu também, agora eu não lembrava, mas eu passei por isso quando eu perdi a Dani, minha amiga lá no ensino médio. Eu uhum, era super envolvida na igreja católica. Quando ela morreu, eu me distanciei. exato, Então, é muito doido isso, né? Como pode confortar, mas também pode trazer alguns questionamentos pra você. exatamente. Traz alguns questionamentos, aí você tem uma perda, por exemplo, que não tem volta, e aí, no caso dessa pessoa que eu tô falando, né, da avó da minha amiga, é uma verdade que faz muito sentido, né, para ela. E eu vou falar para ela, não, não, Sim. não faz sentido não, você tem que acreditar na minha visão da psicologia. Tipo, Tá ajudando ela a não, viver bem, né? Então é, não vai ser eu que vou falar isso. Mas o que eu não exatamente. tolero é uma verdade que fala assim, olha, a sua existência não é legal, né? Eu não Uhum. concordo com ela. Daí esse tipo de coisa a gente não pode tolerar, a partir da minha visão. É, então eu acho que tudo isso é essa questão que a gente colocou. Todas essas verdades podem coexistir. Eu não preciso concordar com elas. Eu posso entrar em embates com elas, né? Para eu tentar dialogar com a outra pessoa e a gente chegar num ponto em comum, por exemplo. Uhum. Eu acho que isso é benéfico pra gente como sociedade, né? Ah, sim, claro. Existe muito essa ideia, né, de não se discutir assuntos polêmicos, assim. Uhum, exato. Agora pega um psicólogo para discutir com um astrólogo, por exemplo. Vamos falar dos métodos da astrologia. Vamos falar. E de novo, a partir do momento que sai do âmbito do entretenimento, esse negócio se perde, ele não fica. Tanto que são ondas, né? A gente tem momentos em que a humanidade ela está acreditando mais em uma coisa, outros momentos está acreditando mais em outras. Mas o que prevalece mesmo, Exatamente. pelo menos desde que a ciência começou a ficar mais forte no mundo, o que tem prevalecido são as teorias científicas, né? Por que Científicas. o darwinismo até hoje ninguém conseguiu tirar ele de pauta? Porque ninguém conseguiu provar o contrário, né? E na verdade, e ainda mais, as pessoas vão fazer os testes, vão tentar replicar as coisas que o Darwin fez e dá certo, né? Ou seja, tá dando certo. Até o momento que der certo, a gente não substitui por outra explicação. É, claro que não, exatamente. Ai, Felipe, adorei esse episódio. Gostou? Gostei. Muito bom. Foi bem no improviso, assim, mas gostei muito, de verdade.
Foi bem É muito complexo, né? interessante Bem. É assim, é bem complexo e envolve. Porque envolve crenças, né? E é muito isso. Existe um mito de que não se discute esse tipo de coisa, né? Gente, eu pelo menos escuto muito. Não se discute religião, não se discute política e Uhum. futebol, mas futebol nem vem ao caso citar aqui. Mas assim, existe muito esse mito. Então, é um tabu, na verdade, falar sobre esses assuntos, assim. E a gente falou, porque é isso. Conversas Matutas fala de assuntos A gente polêmicos. toca na ferida. A gente toca na ferida. É. Exatamente. Mas, claro, respeitando todos e todas as crenças que existem, né? Menos os Todas as intolerantes. vertentes. Menos, óbvio. Menos intolerantes. Então é isso, né? Gente, então é isso. Acho que esse é um assunto que abre margem pra gente ficar conversando sobre isso até amanhã, né? Tem muitos desdobramentos, mas pra vocês não cansarem da gente, a gente encerra por aqui. Quem sabe a gente não traz aí outros questionamentos em outros episódios, né? Exato. Então é isso. Sigam a gente nas redes sociais, bruna.kamoto. Me sigam nas minhas redes sociais também, no meu Instagram, no caso, que é psi.felipebm. Então é isso. É isso, nunca esqueçam de matutar. E a gente tá disponível no Spotify, no YouTube, no Deezer, Amazon Music. Isso aí, vocês já sabem, né? Quem segue a gente já Um beijo, gente. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.